Sejam muito bem-vindos a mais um Nova Talk. Nossa convidada de hoje é uma pessoa, como eu já disse para vocês aqui, muito especial. Uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a questão da família. Quem aqui é mãe ou pai? Pois é, então esse programa de hoje é para vocês. Porque ela é conhecida como a pessoa que abordou e aborda esse assunto, trabalha com esse assunto e tem experiência nisso, e é conhecida como a Super Nani, a Cris Poli. Vamos receber com muita alegria. Seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. Fica à vontade. Que bom te receber aqui, é um privilégio e um prazer para a gente poder te conhecer um pouquinho mais de perto para falar sobre um assunto tão importante que não é só a carreira, mas essa coisa que é tão necessária, né? A família, que é tão importante, a questão familiar. Não é só uma questão das crianças e dos programas, né? Que fizeram, e tem feito, sempre fizeram muito sucesso, né? A Super Nani ficou conhecida demais no Brasil inteiro. Virou uma figura de referência com relação a esse assunto. Graças a Deus. Obrigada pelo convite de vocês, para estar aqui junto com vocês. E eu quero dizer que isso realmente foi um sucesso provocado e para honra e glória do Senhor mesmo, porque foi Ele que me chamou, que transformou minha vida e que fez toda essa mudança, né? E esse sucesso. Queria começar sabendo como é que surgiu essa história de Super Nani. Como é que isso entrou na tua vida? Bom, Super Nani é um programa que originalmente nasceu na Inglaterra. Sim. O SBT comprou os direitos para produzir esse programa aqui no Brasil. E eles começaram a procurar alguém para fazer o papel de Super Nani. Eles não tinham alguém para personagem. Então, eles fizeram assim, testes com muitos profissionais, médicos, psicólogos, até com artistas chegaram a fazer testes, mas eles não encontravam o perfil que eles queriam para esse personagem. Então, a produção entendeu que eles tinham que procurar entre educadores, pessoas que estivessem acostumados a lidar com crianças. Então, eles começaram a procurar em algumas escolas. E eu trabalhava numa escola que eu tinha fundado com outros educadores, uma escola cristã, onde a gente fazia um trabalho que, no fundo, era muito parecido com a proposta do programa. Sim. Então, eles chegaram na escola e eles me conheceram, aí acharam pelo meu histórico, assim, pela minha carreira e tudo, que eu podia ter esse perfil. E eles me convidaram para conhecer o programa e para fazer um teste. E eu conheci o programa, me interessou a proposta. Exatamente por isso. Você já conhecia o programa antes? Não, eu não conhecia. Não. Não conhecia o programa. Conheci na hora que eles me apresentaram o programa, me interessou a proposta, porque a gente estava fazendo um trabalho bem legal, bem bacana na escola, com as famílias, assim, de mudança de comportamento dos pais com os filhos, e os filhos com os pais, enfim, um trabalho bem legal. E a gente estava alcançando um número limitado de pessoas, logicamente, uma escola. Então, eu falei, bom, através da televisão, esse trabalho, né, de reconciliação familiar e tudo isso vai poder ser mais difundido, né? E eu aceitei fazer o teste sem pensar muito, né, na verdade, do que podia ser, o que acontecer na minha vida. Me interessou a proposta. E eu fiz um teste e eles gostaram. E o teste era assim, eles me levaram numa casa, eles falaram, olha, o problema dessa família é esse, resolve... Já te jogaram na fogueira, já? Já, me jogaram de cabeça na fogueira. Eles falaram, resolve o problema. E aí eu resolvi. Então, eles gostaram e quando eu saí, eles falaram, olha, nós já temos a Super Nani. Aí eles falaram que eles queriam me contratar. Eu falei, olha, eu não sei na televisão, nunca me interessou trabalhar na televisão, não tenho conhecimento disso. Enfim, eu só tenho meu conhecimento sobre educação. É mais ou menos o que está acontecendo comigo aqui. Você me entende, né? Perfeitamente. Então, mas eles me olharam assim e falaram, tudo bem, a gente entende isso, mas a gente quer você.
E aí eles tiveram maior paciência, um grupo de gente jovens, assim, que nem esses que estão aqui, sabe, assim, podiam ser meus filhos, todos eles, né, mas eles tiveram muita paciência comigo, e aí fui aprendendo. Eu gostava do que estava fazendo, gosto de educação, é a minha área, foi essa a vida toda, né, e trabalhar assim com as famílias foi muito gratificante, Sim. Continua sendo, né. E, enfim, fui aprendendo. E um programa que era para ir ao ar, eles achavam, a própria produção achava que no máximo eu ia ficar 1 ano no ar, ficou 10 anos no ar. 10 né? anos no ar. Entendeu? E Então... agora, todo mundo aqui reparou, quem é que já conhecia, ou já assistia, ou assiste o programa da Super Nani? Opa! Todo mundo, 100%. Quer dizer, no programa transparece e aqui não tem como esconder. Vocês repararam que ela tem um sotaque, né? O sotaque, de onde que ela é? Tem jeito. Argentina. Tem jeito. Como é que foi essa história de você, sendo argentina, vir para o Brasil? Bom, naturalmente, a Argentina passava por uma das tantas crises financeiras, né, que continuam, né? Vão e vem. Vai e vem, né? É cíclico, né? Cíclico, tem né? essa mania. Está na mesma onda, né? Uhum. E eu estava casada com 2 filhos pequenos, né? E quando um país começa com problemas econômicos assim, a primeira coisa que para é a construção. Meu marido é arquiteto, então ele estava empregado, mas não tinha trabalho, né? Sim. Ele estava somente assinando um ponto, né? E a gente tinha uns amigos aqui, arquitetos, que eles trabalharam no Brasil. No ano 76 foi no ano que a gente veio aqui, o ano de auge do Brasil, onde estava crescendo e Sim. muitos estrangeiros estavam vindo para cá. E eles conseguiram um trabalho para ele, para vir para aqui para o Brasil, e isso foi no mês de junho, assim que eu conversei com a minha amiga, e no mês de novembro meu marido estava aqui trabalhando, e no mês de janeiro estava aqui com meus 2 filhos para morar aqui no Brasil. Isso, por que eu falo naturalmente? Porque eu creio hoje, conhecendo ao Senhor, né, eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para conhecê-lo aqui, para a gente ter um encontro com ele aqui, porque eu não nasci num lar cristão e eu não me converti lá na Argentina, eu me converti aqui no Brasil. Era isso que eu ia te perguntar agora. Como é que foi a tua experiência com Deus? Como é que isso aí entrou na tua vida? Então, isso aí, a gente veio aqui, eu trabalhei, meus filhos pequenos, a gente teve mais uma filha aqui, eu tenho 3 filhos, e através de eu dava aulas de inglês, porque eu fiz todo meu estudo lá na Argentina, tudo em escola bilíngue, faculdade Sim. também. E eu dava aula de inglês aqui, e através de uma aluna que estava com depressão, e ela foi curada da depressão quando ela começou a frequentar uma igreja. Ela começou a falar de Jesus para mim, começava a falar de Jesus, era tudo novidade para mim, né? Não é que eu não tivesse nunca ouvido falar de Jesus, mas eu não conhecia Jesus mesmo, bem ou mal, de um jeito ou de outro, todo mundo sempre já ouviu falar de algum aspecto de Jesus, né? Aí ela me convidou para uma reunião, que era dirigida por uma pastora de uma igreja. Aí, um determinado dia, eu falei, eu vou nessa reunião de curiosidade mesmo. Aí eu fui, eu ouvi uma mensagem assim sobre o amor, na base do 1 Coríntios 13, né? E aí eu fui assim super impactada, né? Pela primeira vez que eu tinha ouvido falar do amor desse jeito, eu nunca tinha ouvido Sim. falar assim do amor. E aí quando fizeram um apelo para ver quem queria aceitar a Jesus, aí eu me vi em pé diante de um monte de gente que não conhecia e eu falava, eu quero, né? E foi assim que eu comecei. Meu marido e meus filhos estavam em plena adolescência, os 3, né? Se converteram assim muito rápido, e Deus começou a agir em nossas vidas e começou a mudar tudo, né? E a trabalhar, né? E a preparar a gente. No final das contas, a sua família toda se converteu? Toda a minha família, nós nos convertemos assim, eu fui a primeira, depois veio meu marido, depois veio meus 3 filhos, assim, um atrás do outro, em um ano e pouco, estava todo mundo convertido na minha casa. Que legal. E você hoje tem os 3 filhos e tem 5 netos? 5 maravilhosos netos. Que legal. Eu tô começando a viver essa experiência, eu tenho um neto. Que delícia, né? Tem coisa melhor do que ser avó. É bom demais, é muito legal. É muito bom. E você hoje está com esse trabalho.
que você continua fazendo, não na televisão, né? Porque acho que agora não está mais gravando. Não estou gravando, agora não estou gravando. Eu gravei até o ano 2015, que foi os últimos programas inéditos que foram ao ar. Depois terminou meu contrato, eles não renovaram. Agora está no ar, que está a reprise, né, nesse momento. Mas você continua com o trabalho com famílias, crianças continuo, e tal? Sim, eu continuo com o trabalho com famílias. Eu faço muita palestra, eu viajo o Brasil inteiro, de cima para baixo, direita para esquerda, né? E eu trabalho assim com consultas particulares, né? Mães desesperadas que não querem aparecer na televisão e que me chamam, por favor, me socorre. Agora, você quando começou a fazer o Super Nani, você já estava convertida. Sim. Já estava servindo a Deus. E é claro que a gente, como você falou, você veio para o Brasil e você percebeu nisso tudo, no final das contas, um propósito de Deus, de te trazer, de você acabar se tornando uma figura conhecida no Brasil inteiro, com essa característica de cuidar e solucionar problemas de família e tal. Mas você já tinha Deus, a palavra de Deus, já... Como é que misturar essa coisa de você sendo uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, mas que está na televisão e não necessariamente está indo na casa das pessoas para apresentar a Bíblia, né? Você vai falar de princípios que estão dentro do seu coração, que são princípios de Deus, e é inevitável de falar desses princípios, mas você está indo lá como uma profissional que lida com a educação e com a psicologia infantil, com a psicologia dos pais. Como é que você consegue conciliar essas coisas? É muito difícil? Olha, foi mais um trabalho de Deus na minha vida, porque mais um desafio. Eu falo que Deus, em um determinado momento na minha vida, decidiu me dar desafios atrás de desafios, né? Vamos lá, faz isso e eu estou com você e vai em frente. E esse foi um deles. Tanto é que quando eles me contrataram, eu falei, eu não sei nada de televisão, preciso aprender tudo. E quando comecei a gravar, que eles ficaram sabendo que eu era cristã, eles me chamaram e eles falaram, olha, a gente quer deixar muito claro aqui que quem é cristã evangélica é a Cris Poli, a Super Nani não é. Então, vê bem o que você vai falar. Porque eu não trabalhei nunca baseado em script, sempre foi aquilo que eu conhecia e aquilo que eu entendia tipo que tinha que levar. No tipo de programa que você fazia, show, não tem como fazer exatamente, script. Tá. Então eu falei, Deus, e agora? Eu falei, porque eu vinha de um contexto de igreja, eu estava na igreja, a escola era cristã, então para mim falar de Deus era normal na minha vida, na minha casa, em todo lugar. E Deus foi me ensinando. Falei, Senhor, o Senhor vai ter que me ensinar como falar de Deus sem falar o nome de Deus. E Ele foi me ensinando. Foi um treinamento assim que Ele teve diretamente comigo para me ajudar a levar os princípios da palavra, aquilo que eu acredito, que é o que muda as famílias, é o que faz a diferença no relacionamento pais e filhos. De uma maneira diferente. Tanto é que muita gente até hoje fala, eu não sabia que você era cristã, mas eu ouvia você falar, eu falava, tem alguma coisa diferente nessa mulher. E essas famílias que você atendia no programa, é claro que você tinha uma coisa que ia para as câmeras, que aparecia na tela para o público, mas o programa era muito maior. Claro, muito maior. O que vai editado depois é compacto. A gente gravava... Você inevitavelmente conversava com essas pessoas, fora, em off. Isso. Essas pessoas, você chegou a ter oportunidade de falar para elas sobre Jesus, da palavra? Muitas se converteram. Muitas se converteram, inclusive entre elas, depois fora das câmeras também, uma família conhecia a outra, né? Aí entre elas se converteram. Deus foi fazendo um trabalho de evangelismo entre elas. Inclusive hoje eu continuo recebendo e-mails de alguma delas dizendo que tinham se convertido, que casais que moravam juntos e não estavam casados casaram. Então foi todo um trabalho que Deus fez que é muito além daquilo que a gente vê na televisão. Para você ter uma ideia, a gente gravava, eu ficava 2 semanas com cada família. A gente tinha 90 horas de gravação e isso era tudo editado em 45 minutos. Então, o que acontecia nessas 2 semanas era muito mais daquilo que
apareceu na televisão. E eu fui aprendendo aos poucos, porque no começo eu estava muito assim inibida, né, de falar. Eu falava, o que vão falar de mim? E aí depois eu fui aprendendo que o programa ia ser editado. Eu falava, eu vou falar aquilo que eu tenho que falar. Depois eles vão contar. Depois edita. Depois problema deles, aí eles vão editar, né? Agora, foi tudo um aprendizado. Pelo que eu vi aqui, não sei se está o dado correto, eu creio que sim, nesse tempo todo foram 150 famílias que foram atendidas no programa. No programa. Fora o que você tem atendido, que não é do programa. Sim. 150 famílias ao longo desses 10 anos. Sim. É muita gente, é muita família, porque cada família, se você botar aí que cada família tem pelo menos um pai, uma mãe e um filho, e algumas vezes tem mais, então é um mundo de gente. É um bocado de gente que você atingiu e que teve a vida transformada por causa da tua influência, da tua ingerência ali em aconselhar, em orientar e ver o pessoal mudar. Qual foi o caso que você diria assim, olha, esse, ou pelo menos os 2 ou 3 casos, você diria, quando eu vi isso aqui, meus cabelos arrepiaram, porque era um caso dificílimo? Olha, cada caso é um caso, cada família é uma história. Eu ensinei muito, mas eu aprendi muito. Aprendi assim, em questão de vida, aprendi a respeitar as pessoas, a não julgar. Cada pessoa tem uma história, tem uns motivos, né, para que certas coisas estejam acontecendo, né? Agora, teve uma família, o que mais me chamava a atenção e o que mais me deixava assim, incomodada era ver a falta de comunicação entre os pais e os filhos e a violência das crianças com respeito aos pais. Das crianças com respeito aos pais. Agressão verbal, agressão física. Eu tenho visto, ninguém me contou assim, crianças pegando uma faca e ameaçando a mãe, e a mãe recuando se ela não fizesse o que a criança queria. Então, a violência é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, tanto é que em alguns programas eu fui agredida pelas crianças também, entendeu? Então, já me jogaram pinos de brinquedos, me bateram também, né? Então, essa violência, essa agressão que acontece dentro dos lares é uma coisa que me deixa muito assim perplexa, sabe? E que parece que você não vai conseguir dominar, porque é muita violência. Só que aonde que entra isso aí? Entra o amor. Então, com o amor você pode conquistar as pessoas, com o amor você pode resgatar e tirar dessa violência e dessa agressão e mudar, né? Sim. Assim, no caso assim, específico que estou falando, você me perguntou de uma família, uma mãe separada do pai com 2 crianças pequenas, hiperviolentas, assim. A mudança que houve nessas crianças a partir do amor transmitido para elas e a partir do ensinar a mãe a manifestar o amor para os filhos, né? A mudança que trouxe isso nas crianças, assim, isso é uma coisa que a gente agradece a Deus, né? Fala, Senhor, obrigada por me usar como instrumento para poder trazer essa mudança mesmo, né? E às vezes você... É legal isso aí. E às vezes, quem chega de fora, no seu caso que até chega com um olhar um pouco diferente, porque é um olhar de uma pessoa especializada e tal, às vezes o problema nem é tão complicado de resolver. Não. Às vezes parece mais complicado do que, às vezes, com pequenos ajustes, você consegue resolver um problema que está causando um desajuste do tamanho de um bonde, uma coisa gigantesca. E com pequenas coisas, às vezes, se resolve. Se você pensa bem nos programas, nunca foram grandes coisas as mudanças que foram propostas. Eram pequenas coisas, eram pequenos detalhes de relacionamento, de palavras, de conceitos errados, às vezes, conceitos que não eram assim, a maneira
boa de se aproximar das crianças, problema de relacionamento entre os pais também, que acaba refletindo, né, nas crianças. A época que a gente vive numa época em que o pai trabalha muito, o pai e a mãe trabalham muito e eles não têm tempo para ficar com as crianças. A educação hoje, eu acho uma palavra meio forte, mas isso que está acontecendo. A educação está sendo terceirizada hoje, os pais estão pagando para que alguém eduque os filhos, e isso traz consequências que depois eles não sabem como lidar com tudo isso, aí acabam pedindo socorro. Então, você ajusta, traz certos ajustes que trazem uma mudança muito mais forte, muito maior do que a gente imagina, né? Agora, a gente sabe, eu, por exemplo, na verdade, eu antes de ser pastor, eu me formei em medicina, eu sou médico, e o conceito da medicina que a gente tem é que a prevenção sempre é o melhor remédio. A medicina preventiva é a medicina que deveria ser a medicina de ponta. O Estado e, enfim, todo mundo que trabalha na área de saúde deveria investir demais em prevenção, porque é muito mais barato do que o tratamento. Sem dúvida. Prevenir a tuberculose é muito mais barato do que curar a tuberculose ou qualquer enfermidade. O que a gente hoje... Quais são as atitudes? Porque eu estou vendo aqui, a gente tem uma plateia aqui e tem um povo assistindo pela televisão, que eu acho que a pergunta que fica na cabeça das pessoas é: o que eu posso fazer para evitar que a minha casa, o meu relacionamento com os meus filhos, chegue ao ponto de eu precisar de uma super nanny? De eu ter que telefonar e pedir socorro, mandar uma carta, um e-mail, pedindo que venham aqui. Porque eu acho, como você disse, muitos pais não tinham a coragem, se atendeu em off, porque não tinham a coragem para chegar a pedir esse socorro dessa forma, de se expor na televisão, é porque chegou a um ponto em que a pessoa diz: olha, eu fiz tudo o que eu imaginava e pensava e eu não sei mais o que fazer. Eu não sei que recurso usar, não sei que atitude tomar aqui. Eu estou mais perdida do que cego num tiroteio. Então eu não sei o que fazer. Eu preciso que alguém venha, e meu nível de desespero é tal que eu nem me importo que meu problema apareça na televisão em cadeia nacional. Exatamente. Mas se essa pessoa talvez soubesse de de como usar certos recursos antes, talvez não tivesse chegado aonde chegou. E eu creio que todo mundo fica nessa curiosidade, porque isso que você está falando, da terceirização da educação, isso é uma coisa que não é simplesmente uma opção que algumas pessoas fazem. Realmente algumas pessoas fazem, mas parece que há uma mentalidade de que o Estado é que tem que ser aquele que educa a sua criança, e você é um coadjuvante nessa história. O pai e a mãe são coadjuvantes nessa história. A escola é o responsável por fazer isso. E os pais são coadjuvantes. Quando, na verdade, historicamente, sempre foi o contrário. Exatamente o contrário. A família educa e a escola é um coadjuvante. Exatamente. A escola dá informação, dá cultura, dá ensinamentos. E é parceira dos pais família. Que dão essa base de real educação. Mas hoje em dia acho que a coisa realmente, as pessoas pensam assim: não, na escola vão ensinar meu filho a respeitar os mais velhos, vão ensinar meus filhos a sentar numa mesa, comer direito, a não gritar e não fazer escândalo no restaurante, a não desrespeitar os pais e não agredir. Acho que se imagina que é isso que vão fazer na escola, como se os professores fossem os responsáveis por tudo isso, né? O que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer como uma atitude preventiva, começando com a criança desde bebê, depois na infância, adolescência? Fala de algumas dessas etapas, o que é fundamental nessa história. Tem várias coisas. O fundamental é a presença dos pais. Esse é o número 1. Esse é o número 1, presença dos pais. Hoje, as crianças carecem da presença dos pais. Às vezes o pai está presente, mas está ausente ao mesmo tempo. Presente fisicamente, mas emocionalmente exatamente, presente fisicamente. Isso não quer dizer que esteja presente emocionalmente ou como educador, na verdade. Segunda coisa é assumir a responsabilidade da educação dos filhos. A educação dos filhos é responsabilidade dos pais. Não é da escola, não é da babá, não é da empregada, não é da vovó, não é da tia, não é da vizinha, não é de mais ninguém. A responsabilidade da educação dos filhos e dos pais. Mas para isso você tem que estar presente, você tem que estar aí ativo, você tem que estar supervisionando o seu filho. Você não tem que ter medo do seu filho, porque hoje parece que os pais estão assim com medo das atitudes das crianças.
Hoje, o último livro que eu escrevi é um livro que foi escrito exatamente para chamar a atenção dos pais. Se chama Atenção, tem gente influenciando seus filhos. E é um chamado de atenção, porque Poxa, hoje nós temos... Aliás, você falou o último, você tem outros? Sim, são 9 livros. São 9 livros? 9 livros, isso. Esse foi o último que saiu agora em outubro do ano passado. Olha, esse livro para mim é importantíssimo. Tem alguém influenciando os seus filhos. Isso é importantíssimo. Por que tu faz isso? Porque precisa chamar a atenção dos pais. Por quê? Porque hoje a tecnologia é uma coisa que entrou nas casas das famílias e entrou para todo mundo, não somente para as crianças. Sim. Entrou para os adultos também. E isso é novidade também para os adultos. E os adultos estão tão encantados quanto as crianças com toda essa tecnologia. Com os videogames, com a internet, com isso, com o outro, né? Então, eles não têm limites, os adultos, para eles mesmos. Então, eles não sabem colocar limites para as crianças. E as crianças precisam limites. Eles não sabem quais são os limites. Então, eles querem o tempo todo ficar na frente do videogame, da internet, da televisão, disso, do outro. Por que isso é admitido e permitido pelos pais? Porque a criança fica quietinha, não perturba. Então ele pode... Enquanto ele está no celular, enquanto está no videogame, ele não está perturbando. Então o pai pode ficar no celular também, no videogame também, na televisão, fazendo suas coisas. Só que isso está influenciando o comportamento das crianças. Porque a criança aprende, desde que ela nasce, por imitação. Aprende por imitação. Sim. Ela vai absorvendo tudo que ela está vendo, ela vai capitalizando tudo aquilo. É uma esponjinha virgem aí que ela o que de bom e de ruim. Quer dizer, não tem filtro, O filtro tem que estar nos pais, entendeu? Então, se você deixa seus filhos assim livres, assim, as influências de todos esses elementos, de toda essa tecnologia, você não sabe o que vem na cabecinha das crianças. E eu falo isso não somente de teoria, porque eu tenho 5 filhos, 5 netos. Eu tenho netos, o meu neto mais velho tem 19 anos, mas o pequeno tem 4 anos. Então, tem todas as fases, todas as faixas etárias, né? Você teve experiência também de 3 filhos? Eu tive experiência de 3 filhos, só que era uma outra época, porque não tinha toda essa tecnologia. Claro. Tinha televisão, sim, a televisão. Mas toda essa tecnologia que hoje tem aí é uma coisa complicada, Sim. É complicada. E eu tive que orientar a minha filha a ela cortar certos programas que a minha neta, que hoje tem 8 anos, ela estava assistindo na televisão, porque o comportamento dela estava mudando, sendo influenciado pelas novelinhas da televisão. Entendeu? Então, isso é uma influência. E você fala, minha filha falava, mãe, a Rafaela não é assim. Ela não é uma criança que reage desse jeito, que fala desse jeito, que me enfrenta desse jeito. Da onde que vem tudo isso? E eu falei, observa aquilo que ela está assistindo na televisão. Aí ela começou a observar e ela começou a ver que ela repetia uma reprodução daquilo que ela estava vendo na televisão. Então ela teve que cortar e mudar o comportamento da minha filha. Então, é uma coisa que eu estou falando por experiência também, que meus netos estão vivendo nesse momento. Então, precisa haver uma supervisão dos pais. Os pais precisam estar presentes. Se você deixa seus filhos com a babá, com a empregada, com a avó, com a própria avó, que com a maior boa vontade, eu sou avó, então eu falo isso muito tranquilamente, com a maior boa vontade, quer ajudar os filhos, quer ajudar os netos e tudo, mas vai fazer aquilo que é mais confortável, aquilo que dá menos trabalho. Então, o que dá menos trabalho? Deixar as crianças na frente da tecnologia, porque não perturba, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Eu não estou criticando as pessoas. Não é uma eu estou crítica. explicando o que acontece. E a gente precisa se despertar para isso. Exatamente, por isso que esse livro se chama Atenção. Tem gente influenciando seus filhos. Papai, mamãe, presta atenção. Não é assim como você está achando. Eu recebo cada e-mail, pastor, você não sabe, mães desesperadas com crianças de 6, 7, 8 meses, que não sabem o que fazer com os filhos. Crianças de 2 anos que estão com um comportamento absurdo de violência e de agressão e os pais não sabem de onde que vem tudo isso. Eu tenho entrado em casas onde pré-adolescentes de 11 anos
jogando videogame proibido para menores de 18 anos. E eu vendo isso e eu falando para os pais, mas você sabe que esse videogame não é para a idade dos teus filhos? Ah, não, eu não sabia. Ele me pediu para comprar e eu comprei. E eles ficam tão quietinhos brincando isso. Que maravilha! Está transformando meu filho num monstro, mas Pois é. Entendeu? Eu tenho entrado em casa também com pré-adolescentes que eu descobri que ele baixava programas pornográficos e os pais não estavam nem sabendo, porque ele estava quietinho na frente da televisão, entendeu? Quietinho, só. Assim, exatamente. Aí eu observando, porque o programa tem um período de observação, né? Eu fui observando o menino, que ele sem o menor problema. Eu atrás dele assim, observando e ele assistindo as coisas, e eu fui chamar os pais. Eu falei, escuta, você sabe o que o seu filho está assistindo na televisão, tudo isso aí? Não, porque... Quer dizer, você teve a preocupação de ver, mas os pais nunca tinham chegado para... Deixa eu dar uma olhada no que esse garoto está vendo aqui. Não, os pais ficaram horrorizados, as coisas que o menino estava baixando, as músicas que o menino estava cantando. Então, precisa um pouco de atenção dos pais. Eu não estou culpando os pais. Como eu falei, eu aprendi a não julgar. Eu acho que a gente vive numa sociedade consumista que exige muito dos pais, e os pais estão indo atrás para dar o melhor, do bom e do melhor para os filhos. Muita coisa que eles não tiveram na sua época, mas isso está trazendo outras consequências que os próprios pais não sabem lidar com os monstrinhos que eles acabam tendo em casa. Você tem um outro livro que também fala sobre essas dicas de educação, SOS dos Pais, 500 dicas para educar sem enlouquecer. Isso mesmo. Esse me parece ser um livro assim, eu não sei os outros porque não li, mas esse 500 dicas é um livro assim bem prático, né? É prático. Como o que fazer. Exatamente. Né? Não tem teoria, olha, isso aqui que Freud disse. Não, é uma coisa mais prática. Ele foi feito exatamente para isso, porque perguntas... monte. Então, a gente selecionou 500 perguntas feitas por pais para todas as idades, desde bebê até adolescência, e eu respondi as 500 dicas. É meio que uma enciclopédia, um dicionário, sabe? Quer dizer, você selecionou algumas perguntas que você viu que eram as mais... Que são representativas, na verdade, entendeu? E está dividido por faixa etária, está dividido por problema também. Então, você tem um problema nessa área, você vai lá e consulta o índice e aí você vai ver a resposta. É prático, é prático. É uma coisa prática, porque as pessoas estão cansadas de teoria. Eles querem coisas práticas. Esse negócio das dicas, me dá uma dica para isso. Me dá uma dica para o outro. Eu quero uma dica, uma coisa prática, entendeu? Não, com certeza. Você entregar um livro que fala sobre teoria da psicologia da criança e tal para um pai é complicadíssimo. Não serve. O que eu faço? O que eu faço quando o meu filho se joga no chão e começa a espernear no meio de um shopping? Eles querem saber concretamente o que fazer. Não o que fala o psicólogo fulano nem o psicólogo sultano, entendeu? Agora, me diz uma coisa. O teu instituto, o Instituto Crispoli, que é um instituto voltado para isso aí. Exatamente. Os teus livros são disponibilizados pelo instituto ou está em livraria? Porque eu, por exemplo, não conhecia os teus livros. Não. Mas eu acho que seria importante até ter nas igrejas. Na situação, porque os pastores também recebem essas informações e pedidos de socorro dos pais. E se pedir para mim o socorro, eu não sei o que dizer. Eu encaminho para minha esposa e ela, coitada, segura a batata quente. Mas e a gente tenta fazer o melhor, mas nem sempre na boa vontade se resolve. Às vezes é uma questão que precisa ter uma orientação um pouco mais específica, mais especializada. Eu acho que os seus livros são importantíssimos. Pelo menos eu estou vendo esses dois aqui, 500 dicas para educar sem enlouquecer, Atenção, tem gente influenciando seus filhos, que eu achei esse título importantíssimo, porque eu tenho lido um bocado sobre isso, sobre essa questão da influência, que às vezes as pessoas nem percebem que estão sendo influenciadas. Tem outro aqui com o título de Filhos Autônomos, Filhos Felizes. Esse foi o primeiro livro. Esse foi o teu primeiro livro? Esse foi o primeiro livro, que foi um best-seller.
onde eu falo sobre tudo aquilo o que eu entendo que é educação familiar e o que tem que acontecer dentro da família. O segundo livro foi um livro escrito a pedido dos leitores, porque as pessoas escreviam lá para a editora e falavam: olha, eu achei ótimo o primeiro livro, eu li, só que a minha realidade é diferente, eu sou separado do meu marido, eu sou separado da minha mulher. Então, o segundo livro se chama Pais Separados, Filhos Preparados. Está feito especificamente para casais separados. Eu ia te perguntar isso: é possível um pai ou uma mãe, sem a presença do outro, criar filhos numa boa? Claro, é mais difícil, mas é possível. Tem todas as suas técnicas diferentes. Por isso é que as pessoas falavam: olha, é legal, gostei do primeiro livro, mas a minha situação é diferente. Então, tem coisas que não se aplicam no meu caso. O terceiro livro se chama Viva a Infância, que é sobre deixar a criança viver e aproveitar a infância, porque hoje as crianças estão tão sobrecarregadas com atividades e com cursos e coisas para prepará-los para o mundo, que realmente exige, mas a gente esquece que a criança é uma criança e ela precisa viver a infância. Depois eu escrevi outro que é exatamente sobre essa parceria escola-família, que se chama Pais e Professores Educando com Valores. Eu acredito nisso, eu tenho vivido essa parceria, eu acho que é fundamental, funciona bem como parceira, né? Como você falou, a educação é dos pais e a escola é parceira. Depois vem assim, Pais Responsáveis Educam Juntos. Esse título aqui eu achei assim que é um puxão de orelha, sem as pessoas perceberem. Pais responsáveis educam juntos. Quer dizer, não é o camarada dizer: não, isso é com a minha mulher, eu trabalho, eu vou trazer o sustento e ela que se vire para educar as crianças. E não é por aí. Aliás, é uma coisa que eu ia te perguntar. Essa é uma percepção minha, não sei se corresponde a uma realidade de alguém como você que tem uma visão mais especializada. Mas eu tenho a impressão que hoje a figura paterna, mas ela está tão diminuída, está tão desvalorizada, não porque alguém desvalorizou, acho que os próprios homens se desvalorizaram como pais e deixaram a coisa toda na responsabilidade, quase que na grande maioria das vezes, com a mãe. E acontece aquilo que a gente falou do pai, que às vezes está presente fisicamente, mas que emocionalmente é ausente. Certo. É que em termos de responsabilidade ele é ausente, ele quase que diz assim: não, mas eu pago as contas, eu boto na melhor escola, então estão querendo o que mais além disso de mim? E eu vejo uma importância tão grande da figura paterna. Porque a criança, no início, quando ela é recém-nascida, ela depende inteiramente da mãe, o pai não tem muito o que fazer, a não ser ajudar a trocar a fralda. Mas depois de um certo ponto para frente, a influência do pai me parece uma coisa tão forte, tão importante. Eu sou um leitor compulsivo. Eu compro livro que eu não consigo ler. Eu tenho um livro na minha estante esperando por mim, que eu acho que só vou ler daqui a uns 2, 3 meses, porque tem uma fila me esperando. Minha mulher fica maluca quando chega livro lá em casa, que eu nunca compro um. Eu sempre, quando compro, vem um pacote com 4, 5, 6. Ela: onde é que você vai guardar mais esse livro? Eu falo: deixa comigo, aí eu escondo em algum lugar. Tem livro atrás da geladeira, atrás do fogão, tem livro em tudo quanto é canto. E eu lendo sobre a vida de certos caras, como Marx, Nietzsche, Stalin e tantos outros, esses caras tiveram problemas seríssimos com o pai. Não, nem tanto com a mãe, mas problemas seríssimos com o pai. E se tornaram o que se tornaram. Então, me fala um pouquinho sobre a tua visão essa questão hoje, da ausência do pai na educação dos filhos, que também lá atrás surgiram muitas mulheres com aquela ideia: não, esse meu filho aqui é só meu, é produção independente. Não existe isso. Não. Olha, a figura paterna é fundamental na formação do ser humano. E durante muito tempo se deixou de lado, porque eu creio que eu não gosto muito de usar a palavra culpa, mas é uma responsabilidade das mulheres também, sabe? Eu acho que a palavra culpa é meio pesada, né? Mas é uma responsabilidade das mulheres. Deixa que eu faço, sabe? Deixa que eu faço, porque eu faço mais rápido, não tenho tempo, troco a fralda melhor, vai assistir televisão, faz outra coisa, e a gente foi deixando os homens mais para trás. Só que
ao longo do tempo Mas os caras acho que também se acomodaram, né? Bom, já que ela quer... Se acomodaram, então... claro. Mas você sabe o que você faz? Eu não faço nada, ela faz tudo, né? Entendeu? Então foi se acomodando. É muito mais fácil se sentar para assistir televisão do que ficar dando uma mamadeira para o filho quando está chorando ou acordar durante a noite, enfim. Quem assiste o programa sabem que eu tenho trabalhado bastante com os pais, botando ele para trabalhar, né? Para acordar de noite também, para socorrer os filhos, para participar. Eu creio que isso tem sido feito bastantes estudos e tem se mostrado as feridas que deixam a ausência da figura paterna no desenvolvimento do ser humano. A gente tem um problema muito grande aqui no Brasil, e por estatísticas, 30% das crianças que nascem não conhecem os pais. 30%? 30% das crianças que nascem não conhecem os pais. Então, não tem a figura masculina presente por situações X. Tá? Não interessa por quê. Então, já nós temos esse problema dentro aqui do Brasil. Imagina se ainda o pai não se faz presente, não se torna uma figura presente, assim, atuante, né, com a criança. Isso deixa feridas, isso deixa buracos dentro do emocional do ser humano. Então, tem sido feito muitos estudos sobre isso e tem se mostrado e está sendo feita uma campanha para chamar o homem para participar para isso. E hoje eu creio que tem uma geração jovem que está tomando um pouco mais de consciência disso e está decidindo participar, ser pai participante na criação dos filhos. Hoje tem uma geração que está tomando essa consciência, está tomando essa consciência. Claro que isso leva muito tempo para você colocar, para você preencher os espaços, os vazios. Daqui a uma ou duas gerações. Isso não é agora. Mas tem sido feitos muitos estudos sobre isso exatamente por isso, porque as pessoas, o ser humano nasce com deficiências de caráter, de mentais, neurológicas, de pensamento, pela ausência do pai. É muito sério, gente. É muito sério. O homem tem que se conscientizar disso, a mulher tem que se conscientizar disso. Esse negócio de produção independente, eu vou ter um filho sozinha, sabe? Não tem nada a ver com nada. Isso aí não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o propósito, né, de uma vida, da criação e do crescimento e desenvolvimento do ser humano, entendeu? O ser humano não foi criado para viver independente, ou já seja com o pai, ou já seja sozinho com a mãe. Foi criado para viver em família. E na família cada um tem uma função e todo mundo junto fazem para que isso seja uma coisa coerente, né, e traga o bem-estar desse ser humano que vai se transformar num cidadão, né? A gente tem dirigentes, né, ali que com certeza tiveram essas falhas dos pais e nós temos aí falhas de caráter tremendas que a gente está vendo aí todos os dias. E você bota uma pessoa dessa no comando de um país ou de um estado, então, seja o que for, de uma empresa, ou seja, do que for, né, ou de uma família, vai dar problema. É exatamente isso que eu estou falando. E muito mais do que trocar a fralda de uma criança. É a formação de um ser humano que vai ser um cidadão que vai ter a possibilidade de ser um dirigente ou de uma empresa ou do país. Por que não, né? Aí, então, no mínimo de uma outra família. Não, de outra família, entendeu? Qual é a carência, né? Como ele vai formar uma família se ele teve carência ou falta, ausência do pai na vida dele, um vazio, sabe assim? Então, eu creio que uma conscientização. Eu tenho falado bastante para pais também. Eu tenho feito, ao longo desses anos, uma campanha para trazer os pais para as minhas palestras, porque no começo eram... Aqui já tem bastantes homens. Aqui, tá vendo? A minha campanha está dando certo. Porque no começo eram só mulheres. Educação é questão de mulher.
Eu fui falando, não é, e chamando os homens, e eu quero o pai participando, e estão vindo os casais, sabe, assim, o que eu acho uma conquista. Então, esse livro colaborou para isso também, né, pais responsáveis. Se você é responsável, você educa junto. Com tua mulher, com teu marido, vocês se educam juntos. Isso é uma coisa que... eu vejo que hoje a gente tem outro problema, um dos tantos problemas que tem ali. Os casais, ou as mulheres e os homens, eles não se preparam para ser pais. A gente não nasce sabendo ser pai, a gente só aprende sendo pai. Mas você pode se preparar, você pode ler algum livro, você pode trocar ideias, eu conversar com você, o que você acha, como foi a tua educação, como foi a minha, o que tem de positivo ali, o que tem de positivo na minha, o que a gente quer levar para nossos filhos. Isso é conversar, é se preparar antes de ter um filho. Claro, no momento que nasce o filho, a coisa muda, porque a gente está vinculado emocionalmente com essa criança. Mas pelo menos houve uma troca de ideias, entendeu? E as pessoas não estão se preparando. Tem muito adolescente sendo mãe e pai, entendeu? E são crianças criando crianças, educando crianças. Então tudo isso traz problemas muito sérios na formação do ser humano que está nascendo agora, essas crianças pequenas que estão nascendo agora, né? Gente, essa conversa está super interessante, mas já estamos no laço, chegando no final. Eu quero só falar do próximo livro aí. Sim. Só, que é Pais Admiráveis Educam pelo Exemplo. Esse foi o próximo. Esse não está citado ali aqui. Eu acho que não. Tá. Depois desse Pais Responsáveis, eu fiz um Pais Admiráveis Educam pelo Exemplo. E isso é baseado no fruto do Espírito. Ah, que legal. Muito legal. Agora, eu queria duas coisas. Uma é saber como é que a gente consegue, qual o tipo de contato que a gente precisa ter para ter os teus livros na livraria da nossa igreja. Tá. Isso aí a gente precisa ter. Acho que a igreja precisa ter. E a outra coisa é qual o tipo de contato que você pode passar, algum telefone, um e-mail do instituto, alguma coisa, para as pessoas poderem fazer contato com você. Isso. E ter a tua ajuda, enfim. Os livros estão nas grandes livrarias ou na editora, na Mundo Cristão, que são os últimos livros. Tá, eu quero ter o contato da Mundo Cristão, então, para a gente poder ter os teus livros diretamente a Mundo aqui. Cristão, eles mandam. Ótimo, tá? Eles mandam os livros. E contato comigo, para palestras é contato@crispoli.com.br. Isso dá diretamente com o Esteban, que é meu empresário, e é meu filho também. Consultas, eu estou fazendo consultas pessoalmente e por Skype também, porque o Brasil é muito grande e não dá para dar para ir para tudo. É uma Crispoli só para o Brasil inteiro. Só, né? Então, eu estou fazendo até por Skype também. Aí é consultas, no plural, @crispoli.com.br. Qualquer desses dois contatos vai diretamente com o meu empresário e dá para... combinar assim para fazer palestras. Eu faço treinamento de professores nas escolas, na igreja. Eu tenho trabalhado com sai o nome o Ministério Infantil. Sim. Isso aí. Dando umas orientações. Agora, depois da manhã, eu tenho uma reunião numa igreja, na Alphaville, lá com o grupo de meninas que trabalham com as crianças para dar umas orientações também. Então... E quem precisa ter o teu contato, firmemente, é aquela ali, ó, a Neiva, que é responsável pelo nosso Ministério Infantil aqui. Ela é psicopedagoga, mas acho que é bom vocês trocarem umas figurinhas aí, porque ela pode tirar coisas... trocando umas ideias, dá para... com certeza. Então, é contato@crispoli.com.br ou consultas@crispoli.com.br. E a gente trabalha por Skype também, né? Porque muito facilita, digamos, né? Muito obrigado pela tua presença. Imagina, obrigada a vocês. Não deu para conversar sobre tudo, porque esse assunto vai puxando uma coisa que vai atrás da outra. Eu queria até abrir para o pessoal da plateia fazer algumas perguntas, mas não deu tempo. Então, necessariamente, a gente vai ter que chamá-la de novo para uma outra, para uma segunda temporada. Com o maior prazer. Obrigado por você ter vindo. Foi um prazer muito grande. Obrigada a você.